Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como criar um relatório na ferramenta. Primeira coisa, para eu criar um relatório, eu preciso ter acesso ao módulo de Reports. Então, eu preciso ter disponibilizado no perfil que eu estou usando o módulo de relatórios no painel de navegação, para eu poder buscá-lo aqui e acessá-lo através destes dois cliques. Perfeito. Entrei no módulo de relatórios. Então aqui a gente tem no nosso lado esquerdo uma lista de pastas que contém alguns relatórios. Então eu posso selecionar a pasta aqui. E a pasta é aberta aqui no centro da tela com a lista de relatórios que estejam nessa pasta. Muito bom. Eu vou criar aqui uma nova pasta, então. Teste TWRT. Eu vou criar um novo relatório aqui nessa pasta. Bom, reparem que quando eu clico em novo relatório, me aparece essa tela aqui com um monte de coisa para eu completar. A primeira coisa aqui é o nome do relatório, tá? Então, nesse exemplo aqui eu vou fazer um relatório bem simples, vou fazer uma lista de projetos. Com alguns campos, né, que eu vou determinar. Então, defini o nome do meu relatório. O segundo espaço aqui é o owner, né? É o dono do relatório. Ele já vem preenchido com o meu usuário, mas se eu quiser eu posso definir um novo dono. Basta clicar aqui nesses três pontinhos e selecionar algum usuário da ferramenta. Do lado de owner, a gente tem as nossas permissions, né? As nossas permissões. Então aqui eu vou definir quem serão os editores ou visualizadores desse relatório. Lembrando que eu posso fazer essa definição por usuário, ou por perfil, ou por um grupo de usuários. Então é algo bem livre aqui para eu definir nas minhas permissões. Exatamente as pessoas que eu quero que sejam editores ou visualizadores ou que não possam ter acesso a esse relatório é aqui, nesse espaço. Aqui a gente tem um flag de Editable Report, né? Caso eu queira que esse report possa ser editado ou não. Então aqui eu vou deixar editável. E aqui é um espaço muito importante, tá? Por quê? Porque aqui eu vou definir o nível de dados que esse relatório vai tratar. Então, como no caso eu quero trazer uma lista de projetos, então, basicamente, eu vou acessar um banco de dados de projetos e seus campos, né, seus atributos. Então, o nível que eu tenho que selecionar aqui é o nível Project, que fica embaixo de Work Item. Tá? Bom, aqui, quando a gente fala de níveis de dados do relatório, a gente tem algumas limitações. A gente consegue, no máximo, acessar 3 níveis. Então, por exemplo, eu entrei no nível de projeto, eu consigo incluir dados relacionados a projeto, que seriam o quê? Seriam os action items vinculados a esse projeto, os labor resources, os non-labor resources e assim por diante. Então, através desses dados relacionados, eu consigo ir acessando informações de objetos que sejam interessantes no caso para mim. Então, por exemplo, se eu quero puxar campos de action items relacionados a projetos, eu teria que selecionar aqui action items e project, ou seja, aqui eu vou visualizar action items, consigo ver informações de campos dos action items vinculados a projetos. E se eu quiser, eu consigo ir mais a fundo, né?
O limite aqui são 3 níveis. Então, aqui eu consigo ir mais a fundo, reparem. Eu consigo, por exemplo, acessar informações dos owners, dos action items, vinculados aos projetos. Tá? Então, eu consigo acessar informações relacionadas com essa limitação de 3 níveis de profundidade, né? Mas é basicamente assim que funciona. Bom, como nesse exemplo aqui eu vou querer trazer uma lista de projetos e os campos referentes a essa lista, então eu vou tirar aqui esses 2 níveis. Aqui existe um problema, tá? Quando eu incluo um nível e faço a retirada dele depois, as configurações do relatório acabam sendo resetadas. Então, muito cuidado aqui, tá? Na hora de definir os níveis. É sempre a prioridade na construção do relatório. Primeiro você definir os níveis que você quer trabalhar, né? E depois começar a configurar o relatório. Então aqui eu vou deletar esses 2 níveis, deixar só o projeto. E depois que eu definir o nível que eu quero trabalhar, aqui embaixo a gente tem os filtros, né? Aqui é a opção de filtro. Então aqui eu consigo trazer projeto a partir de hoje, pode ser, por exemplo. Então como ficaria esse filtro? O meu created on, né? Ele tem que ser after today, por exemplo. Bom, aqui eu consigo incluir uma série de filtros, né? É só ir preenchendo essas linhas. Então eu posso pôr o created on, posso dizer que o meu owner não esteja vazio e assim por diante. Então aqui eu vou incluindo filtros. Aqui eu posso incluir N filtros a partir de campos de projeto. E olha que legal. Aqui, falando de filtros, existe uma opção de avançado. O que esse avançado faz? Se eu deixar no básico, qual que é a lógica aqui? O meu relatório ele vai ler esse filtro e esse aqui, obrigatoriamente, ele tem que respeitar os 2 filtros. Então, nesse exemplo que eu fiz, esse relatório vai mostrar projetos que foram criados depois da data de hoje e que não tem um owner vazio. Mas e se eu quiser, por exemplo, que atenda uma condição ou a outra? Porque aqui, nesse caso, ele está atendendo as 2 obrigatoriamente. Se eu quiser que atenda uma condição a outra, ou seja, que me traga projetos que tenham sido criados depois da data de hoje ou que tenham algum owner, eu teria que usar esse advanced aqui. E reparem que até ele dá uma colinha aqui, né, de portas lógicas dos filtros. Então eu posso dizer que eu quero o filtro 1 e 2 obrigatoriamente. Se eu checar aqui, ele não vai dar erro. Ou eu posso dizer que eu quero o filtro 1 ou 2. Que aí ele faria o relatório dessa forma. Com um owner non blank ou created on depois de hoje. Bom, eu vou salvar aqui o filtro. Aqui a gente tem um outro botãozinho do lado, ó, que é um schedule, um agendamento, né? O que esse agendamento aqui faz? Aqui eu consigo enviar esse relatório em PDF ou Excel. Posso até determinar uma frequência desse envio, se eu quero que seja diária, semanal, mensal, anual. Então essa funcionalidade aqui, ela envia esse relatório por e-mail para outro usuário ou uma outra pessoa. Posso inclusive definir um horário que eu desejo que esse envio seja feito, vincular o link do relatório, é algo bem interessante aqui também. Aqui eu tenho um espaço para realizar o meu questionamento, né? Esse questionamento ajuda na construção do relatório. Então
aqui seria o espaço para eu dizer o que esse relatório vai fazer, ou qual é a intenção desse relatório. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relatório criados a partir de hoje, com um owner não vazio. Então aqui minha business question seria: quais são os projetos criados a partir de hoje com o campo owner não vazio? Aqui no meu relatório eu consigo adicionar highlights também através dessa opção Add Highlight. Então eu consigo trazer, por exemplo, a soma, ou valor mínimo, valor máximo, ou a média do campo porcentagem complete, por exemplo. Então aqui seria o espaço para eu criar highlights para esse relatório. Aqui eu consigo adicionar um gráfico, né, no meu relatório através desse Add Chart. Então aqui tem todas as opções de gráfico, né, em barra, horizontal, pizza, todas as opções de gráfico aqui. Aí aqui eu defino o que eu quero que apareça no eixo X, eixo Y e assim por diante. Então aqui eu vou configurar os meus gráficos. E aqui embaixo eu vou configurar a minha tabela. Se eu quiser eu posso ter uma tabela. Então, no meu caso aqui, como eu quero uma lista de projetos, eu posso trazer nessa tabela ou não, né, marcando essa opção Display Table, a lista de projetos e quais campos eu quero trazer nessa lista. Reparem que além dos campos da tabela, eu posso trazer uma média, ou valor máximo, ou valor mínimo para algum determinado campo. Então reparem que aqui, ó, no porcentagem complete, tem uma lacuna aqui embaixo, em que eu consigo trazer a média desse percent complete, ou a soma, ou valor mínimo, ou valor máximo. Alguns campos vêm acompanhado dessa opção aqui, porque existe a opção de trazer a média, a soma, o valor mínimo ou máximo para essa lista. Eu já criei um exemplo aqui bem simples, vou dar um Save and Run, né, para poder salvar esse relatório com essas configurações que eu fiz. E vejam que o relatório foi criado exatamente como eu configurei. É isso. Obrigado.